Para nossa conversa ficar interessante, eu já vou começar com números. Segundo a organização Portas Abertas, o índice de violência aos cristãos subiu 60% no mundo inteiro. Há uma lista que mostra as violências aplicadas aos cristãos. Ou tiveram a sua vida levada ou sofreram algum tipo de violência física. Essa violência está no número de 340 milhões de cristãos. Na verdade, isso pode ser muito maior. Eu quero comentar com você a respeito disso. Analisando a história, analisando o perfil da civilização, a gente chega a uma conclusão que nós estamos entrando no fim da civilização ocidental como nós conhecemos. Deus, igreja, família, conservadorismo. E nós estamos vendo o início de uma era anticristã. Bases fundamental, a estrutura dorsal da civilização judaico-cristã está sendo minada. E em nome dessa doença que está aí, alguns países de maioria muçulmana, né, na verdade eles estão usando isso como pretexto para poder perseguir. Estão sendo constrangidos, passando por vários tipos de perseguição. Todo aquele que é cristão. Pense em Colômbia, México, Peru. Nós vamos fazer uma captura aqui de alguns países que estão encabeçando essa lista. E que você possa compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas que estão dormindo e que não entenderam o que está acontecendo no mundo. Na verdade, essa doença está sendo desculpa para muitas coisas, inclusive para iniciar uma agenda que é a de disruptura, uma agenda distópica, que é para romper com os valores cristãos. Inclusive, esses valores cristãos impedem a vinda, né, da apostasia. A apostasia é aquilo que é tudo aquilo que representa contra Deus. Quando essa apostasia chegar, o terreno está preparado para a vinda do anticristo. Os valores que norteiam e conduzem a mentalidade coletiva, esses valores estão sendo substituídos. Portanto, há uma rebelião contra os valores judaico-cristãos e nós estamos entendendo agora que a humanidade vai se rebelar contra tudo que se representa Deus. E isso passa por perseguição aos cristãos. Muitos que são pré-tribulacionistas acabam ignorando essas informações, achando que não vai ver isso. Mas isso já está acontecendo. Os cristãos já estão sendo perseguidos. Se você tem uma vida boa, você tem que rever os seus conceitos, porque o verdadeiro cristão ele vai ser perseguido e isso já está acontecendo. Você pega países aí como Iraque, Arábia Saudita, Índia por causa daquele hindu, né, mais nacionalista, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Eritreia, Iêmen, Iraque, China, Egito, Sudão, Jordânia, Moçambique, Marrocos, Maldívias e muitos. Na verdade são 50 países onde a perseguição contra os cristãos foi mais intensa. E isso, na verdade, isso é bíblico. O cristão que não sofre perseguição é porque ele não é um cristão fiel. Eu vou ler aqui um versículo que está em Mateus, né? Mateus 24. Vamos começar aqui pelo versículo 15, que diz, né? E quando, pois, virdes a abominação da desolação de qual falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui, ó, na verdade Jesus estava falando para a sua igreja, porque os apóstolos eles não iriam estar vivos na vinda de Cristo. E quando vocês verem, ou seja, quem que vai ver isso aqui? A igreja. É a igreja, meu amigo. Você pega aqui no versículo 29, né? Jesus diz aqui, ó: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né? O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados.
e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, ele está falando aqui a respeito do quê? Logo após a tribulação daqueles dias, o Filho do Homem vai vir. Ou seja, ele vai vir quando? Depois disso aqui, meu amigo. Isso aqui, ó. Logo após a tribulação daqueles dias, né? Então aparecerá o Filho do Homem. Ou seja, Cristo. Se você está achando que você vai ser arrebatado antes da coisa ficar feia aqui, antes que a coisa fica preta aqui, ou graças a Deus, Jesus vai me arrebatar. Você está muito enganado, meu amigo. Está muito enganado. Outro versículo aqui é em Apocalipse, Apocalipse 12. Vamos ver, aliás, é Apocalipse 13, versículo 7, diz assim, ó. E foi-lhe dado também que pelejasse... Não, esse versículo é outro. Está falando a respeito de outra coisa aqui. Na verdade é capítulo 7, versículo 13. Diz assim, ó. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vêm? Respondendo-lhe, meu senhor, tu o sabe. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo como esse aqui, ó, que prova que o arrebatamento só vai ser depois da tribulação, ele está na Bíblia inteira. Só não vê que quem não quer, né? Quando Paulo fala ali em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, ele estava falando a respeito do arrebatamento. Por quê? Porque havia entre o povo, né, um pensamento que Jesus já tinha vindo arrebatado a igreja, tal, e havia outro, né, a respeito daqueles que já tinham morrido, né? Não havia esperança. Então ele escreve, né, falando a respeito desses dois assuntos, né? E ele fala: olha, não quero, a respeito da vinda, né, do Senhor Jesus, não quero que vocês sejam ignorantes, porque isso não vai acontecer sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o anticristo. Então, as pessoas leem isso aqui, ó, e não entendem por quê? Porque não querem, porque a Bíblia é muito clara. Então nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, mas a gente vai gravar mais vídeo falando a respeito desse assunto.